ou de uma propaganda na TV que você assistia num determinado momento e só quando ela passasse novamente que você poderia ver. Muitas propagandas que não tinham uma repetição muito grande em termos de plano de mídia acabavam não sendo vistas por parte do público, porque elas tinham ali aquele horário de exibição, né? Hoje, quando a gente fala das mídias digitais, elas permitem essa acessibilidade. Você não viu uma propaganda, você vai lá, procura num repositório de vídeo, como um YouTube, e você consegue assistir, ou você consegue ver outras versões e assim por diante. Mas em questão do smartphone, por exemplo, ele tem os aplicativos, que é fornecido de produtores e todo quanto é lugar, né? Será que isso também não poderia interferir na mídia alternativa? Existe um campo gigantesco, né? Você vê, por exemplo, quando uma empresa disponibiliza um determinado aplicativo com funcionalidades ou apenas para estabelecer relacionamento com esse consumidor, não deixa de ser uma forma de comunicação mercadológica. Porque interage, né? Sim, talvez eu não esteja usando a propaganda, a mensagem publicitária, para levar um produto, para passar uma oferta de produto ou de serviço, mas eu estou criando relacionamento. E a palavra-chave hoje, quando a gente fala em termos de comunicação, é relacionamento. As pessoas não estão mais dispostas a simplesmente receber uma mensagem. Elas querem realmente trabalhar, elas querem reagir a essa mensagem. Então tem a figura do prosumer, né? As pessoas querem produzir, não só consumir informação. Então, com certeza, quando você pensa, a minha empresa disponibilizou um aplicativo para usuários de um determinado tablet. O que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo criar relacionamento. Eu estou querendo ficar o máximo do tempo possível perto desse consumidor, trocando com ele, participando dele. Fazer com que ele viva a minha marca, né? Ele trabalhe a minha marca ali. Então, é mais ou menos essa a ideia. Hoje a gente vê em qualquer lugar, até mesmo em papel higiênico, mídias alternativas. A criatividade das pessoas vai além do que se pode imaginar, né? Sem dúvida. Será que, usando esse exemplo do papel higiênico, não pode ser, o consumidor não pode olhar aquela marca ou aquela ideia que a pessoa está tentando passar com um lado negativo pelo método que ele está sendo veiculado? Sim. Existem realmente algumas campanhas que já adotaram ou a mídia de banheiro ou papel higiênico como mídia, né? Eu acredito que a separação, talvez o ponto de decisão aí, esteja na criatividade e no bom senso. Então, eu já vi exemplos terríveis, péssimos, de um mau gosto gigantesco, né? Principalmente nessa mídia de banheiro e tudo mais, mas eu já vi coisas muito interessantes. Tem um exemplo recente de uma organização não governamental que usou o papel higiênico como mídia para uma campanha que pregava a redução no consumo de água, evitar o desperdício de água. Mas o que tem a ver? Então, as mensagens que eram colocadas ali, eles apelavam, por exemplo, para que você tomasse cuidado com a torneira que ficava aberta, com o tempo que você ia levar no banho. Então, o ambiente foi propício. Então, acho que o grande segredo é definir, primeiro, qual o teu objetivo e definir a cara desse público que você vai atingir. A propaganda ela nunca pode ser agressiva, né? Ela tem que tomar muito cuidado para criar essa identidade. Ela tem que ser permissiva por parte do público que vai estar recebendo. Então, eu acho que o limite aí, você pode usar hoje qualquer mídia, tudo pode se transformar numa mídia. Agora, o segredo está em você equilibrar bom senso e criatividade. É isso então, que a gente espera do publicitário. Desculpa. Então, os cuidados que deveria ser tomado para na hora de escolher uma mídia diferente seria o bom senso e a criatividade? Sim, eu somaria algumas outras coisas ainda. O quê, por exemplo? Eu acho que perfil do público é fundamental. Isso não só para propaganda alternativa, né? Você começa qualquer ação de marketing ou qualquer ação publicitária compreendendo esse público. E compreendendo em profundidade. Então, é conhecer hábito, é conhecer aquilo que se identifica com ele, os pontos de encontro, né, entre a tua marca, entre a mensagem da tua marca e os hábitos de consumo, os hábitos de vida daquele público. Então, conhecer o perfil do público é fundamental para qualquer ação. E outra também é o objetivo. Então, você pensa assim, eu tenho um objetivo muito claro de promover o lançamento de um produto. Então você consegue trabalhar com algumas mídias mais diretas que se prestem a esse papel. Agora, se tua ideia de repente estar trabalhando o fortalecimento de uma marca, o posicionamento de uma marca,
aí talvez uma única mídia não vá ser suficiente para criar esse clima. Então você tem que pensar em várias mídias para envolver o teu consumidor, para envolver o teu público na realidade da tua marca. Então eu acho que os cuidados a gente poderia definir aí. Bom senso, sem dúvida, mas também conhecer muito bem o público e ter claro o objetivo que você tem com aquela peça ou com aquela campanha. Claro, a criatividade vai além de tudo, né? Mas o bom senso acho que é o que prioriza. A gente tem alguns casos em que a criatividade assusta, né? Então, nós comentávamos, existe uma pessoa, vários casos, né? Mas uma pessoa ficou famosa na internet, um americano, Billy Gibb, por conta de usar o próprio corpo como uma mídia. Então ele vende espaço num site de leilão para que as marcas possam estar anunciando no rosto. Então existem lances, né? Ele começa um lance a partir de $300 para que você compre um pedaço do rosto dele para colocar a sua marca. Olha que ponto chegamos. Então, o bom senso tem que prevalecer, né? Eu acho que criatividade sem o bom senso é alguma coisa muito perigosa. Não andam juntas. tem que tomar esses cuidados. Em questão das agências de publicidade, será que ainda existe algum medo ou alguma restrição ao usar essas mídias alternativas? Eu acredito que essa realidade já mudou bastante. Há algum tempo atrás existia, sim, um preconceito, e isso partia da própria academia. Os profissionais eram formados com aquela visão muito voltada para mídia TV, para mídia rádio, para mídia jornal, para mídia revista, e era ali que a gente trabalhava. Os profissionais de mídia eram formados para trabalhar com aqueles mapas de mídia gigantescos e tudo mais. Só que essa realidade mudou radicalmente quando você tem a internet chegando, por exemplo. Então é impossível hoje você pensar numa estratégia, numa ação de campanha, numa publicidade qualquer, que não leve em conta que os jovens passam muito mais tempo diante do computador, navegando na internet, do que acessando a mídia tradicional. Então eu acredito sim que a gente precise, as agências elas têm encontrado um novo caminho, elas têm encontrado novas formas. Então hoje elas reconhecem a força da internet, sem dúvida, elas reconhecem a importância da comunicação ser integrada, as agências reconhecem a importância de você juntar a mídia tradicional com as mídias alternativas, e elas reconhecem, talvez principalmente, essa força da comunicação segmentada. Elas percebem o quanto essa mídia de massa é dispersiva. Então, hoje a gente vê agências especializadas em comunicação direta, por exemplo. Direta como? O marketing direto, o marketing ponto a ponto. Então, já existem empresas que são especializadas no marketing direto, no merchandising. Existem empresas de comunicação digital que trabalham só com as mídias digitais, com as mídias plugadas. Empresas que trabalham só com sistemas web. Então, quer dizer, eu acredito que as agências já tenham notado o poder dessa comunicação segmentada, dessa comunicação dirigida. Então, acho que não existe mais nenhuma restrição com relação às mídias alternativas. E quais seriam os produtos ou serviços que teriam mais sucesso na hora de investir em mídias alternativas? O conceito de mídia alternativa, Carol, extrapola um pouquinho a ideia de uma família de produto ou de um perfil de produto. Qualquer produto pode achar o espaço para divulgação na mídia alternativa, desde uma commodity até um produto de alta tecnologia. A gente vê isso cada vez mais presente. Então, por exemplo, o lançamento de um novo celular. Você encontra ele sendo apresentado numa propaganda de TV, mas você também encontra ele em várias redes sociais, você encontra em sites especializados. Então, eu não consigo visualizar um produto que não se encaixe. Eu acredito que a gente poderia falar, sim, num perfil de público, principalmente para as mídias digitais. Então, talvez identificar aí uma relação entre o público, principalmente os nativos digitais, o pessoal mais jovem que está constantemente acessando a internet, está constantemente buscando informações nas mídias digitais. Os produtos que são dedicados para esse público têm grande aceitação nas mídias digitais. Agora, se você pensar que as mídias alternativas podem ser também não plugadas, quando eu uso uma ação, por exemplo, num shopping center, né, eu vou usar um espaço dentro do shopping, a escada rolante ou o elevador do shopping como um espaço de mídia. Né? Quando eu penso nesse sentido, todas as pessoas que estão ali naquele shopping vão ser acessadas por aquela propaganda. Então, qualquer produto pode ser levado para aquelas pessoas. Então, a gente muda um pouquinho o foco de produto para públicos. Então, seriam os serviços, não os produtos específicos.
Não necessariamente.